Atenção, este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir a esperança
Deus, minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Já estamos ao vivo com o programa Palavra de Esperança nessa noite. Um programa voltado a trazer esperança para você, para sua casa e para toda a sua família. Você já pode ir compartilhando nessa noite essa programação com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas. E vamos chegar ao maior número de pessoas possíveis nessa noite com o poder da palavra de Deus, aquela palavra que traz a verdadeira esperança. Que você possa nessa noite se tornar uma ferramenta nas mãos do Senhor, compartilhando essa programação. Você que está pelo YouTube da Rádio Maranata, você que está pelo aplicativo da Rádio Maranata, vamos todos aí participando, comentando e compartilhando essa programação no nome de Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz lá nos Salmos de número 40, versos de número 1, diz o texto bíblico: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Esse é o nosso Deus. Eu abro essa programação nessa noite com esse texto bíblico, com esse texto que expressa a necessidade de um homem, e ele busca a necessidade em Deus. Ele apresenta a Deus a sua necessidade e ele afirma: eu esperei com paciência, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso nos dá uma grande esperança, queridos, porque o nosso Deus é um Deus que responde orações, é um Deus que não só ouve, mas responde às nossas orações. E é com isso que nós daremos início a essa programação, com essa verdade bíblica, com essa verdade santa, a verdade em que Deus atende oração, que Deus atende clamor. Vamos juntos nesse momento já iniciar essa programação com a oração. A oração, ela prepara o ambiente, ela prepara o lugar para que Deus possa se manifestar aqui a nós através dessa programação. Onde você estiver, ore comigo nessa noite. Eleve o seu coração ao Senhor em oração. Bendito Deus e Pai, nós nos colocamos diante da sua presença, Pai. Nós consagramos, ó Deus, essa programação ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida. Nos colocamos, ó Deus, em sua total dependência, ó Pai. Senhor amado, toma esse trabalho dessa noite, ó Deus, nas tuas mãos. Conduz conforme a tua vontade, conduz conforme o teu querer. Meu Pai, que a sua presença neste lugar, Senhor, e por meio, meu Pai, desta transmissão, que o Senhor possa alcançar vidas, alcançar lares, alcançar histórias, Pai, e transformá-las conforme a necessidade. Como o salmista disse que clamou e esperou, meu Pai, nós também clamamos ao Senhor, e nos dê graça para esperar com paciência pelo Senhor, pelo seu socorro, pela sua resposta, Pai. Assim como Daniel esteve há 21 dias, ó Deus, clamando, orando e esperando, Pai, com paciência. E o Senhor trouxe até ele a sua resposta. O Senhor não deixou teus servos desamparados. Por isso, Pai, nos dá esperança nessa noite de também clamarmos, de também pedirmos, ó Pai. Eu quero já nessa oração, Senhor, colocar, meu Pai, a nação brasileira diante de Ti. Cada irmão,
cada irmã, aqueles que te servem, aqueles que não te servem. Pai, que o Senhor tome essa nação nas tuas mãos, que o Senhor direcione essa nação, que o Senhor tenha na palma das suas mãos todo o controle, meu Deus, de tudo aquilo que é planejado, que é arquitetado. Meu Pai, o Senhor está absolutamente no controle, porque o Senhor é soberano e é por meio da sua soberania, Pai, que nós confiamos. O Senhor é um Deus que conhece o passado, o presente e também o futuro, Pai. E nós te louvamos por isso, nós te adoramos por isso, porque tu és um Deus que tem na palma das tuas mãos o controle de todas as coisas. Toma esse pai de família, Senhor, que se encontra desempregado, que se encontra, meu Deus, com a vida, com as portas fechadas, ó Deus, sem esperança alguma, Pai, passando por lutas, por angústias, por tribulações, ó Deus. Nós colocamos este pai de família nas tuas mãos, que o Senhor possa, meu Deus, abrir uma porta que glorifique o teu nome, para que este pai de família tenha um sustento para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Visita os enfermos, visita os encarcerados, ó Pai. Traz, Senhor, libertação aos que se encontram cativos em primeiro lugar espiritualmente, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer uma libertação plena e poderosa que somente o Senhor pode fazer. Que o Senhor alcance cada lugar desta nação e também fora dessa nação. E eu oro, Senhor, pelos crentes perseguidos, os crentes que estão passando, ó Pai, são nossos irmãos, estão passando por apuros, estão passando, ó Deus, por perseguições, meu Deus, terroristas. Pai, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor, em sua bendita misericórdia, possa fortalecê-los, possa livrá-los no meio de tantas perseguições, de tantas batalhas, Pai. Que o Senhor possa guardar o coração deles fiel ao Senhor e à sua palavra. Que o Senhor fortaleça aqueles, ó Deus, que durante essa batalha, durante essas guerras, Pai, essas perseguições, tem perdido parente, tem perdido filhos, esposa, esposo. Tem sido grande a dor destes nossos irmãos, ó Pai. E nós nos compadecemos deles, nós nos compadecemos da dor deles, ó Pai. E clamamos para que o Senhor, por graça e misericórdia, possa repousar sobre eles a tua mão, guardando e livrando, ó Deus, para a honra e glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Essa é a primeira oração desse programa nessa noite. Você pode já ir compartilhando, pode já ir comentando, fazendo o seu pedido nessa noite aqui no programa Palavra de Esperança com o pastor Genisvan. Se der para aumentar um pouquinho o microfone, tá bom? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ficou bom. Tá bom? Vamos aí compartilhando. Nós já temos a nossa irmã Joseli lá no estado do Ceará. Ela mandou um áudio aqui, já estou mandando aqui para o nosso diretor. Você também pode mandar a sua participação nessa noite, que é de grande valia para nós sabermos de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando, para a glória de Deus. Semana passada nós tivemos aqui uma programação excelente, né, com o tema Unidos pelo Reino, e foi algo maravilhoso, né? Não vejo a hora de chegar o próximo programa Unidos pelo Reino, que é no mês que vem, em nome de Jesus. Já estou vendo os participantes aí, e eu creio que será uma noite de comunhão, de relacionamento, né? Porque se você está chegando aqui agora e não assistiu esse programa, não sabe do que se trata de um projeto que Deus confiou nas nossas mãos, Unidos pelo Reino, né? Onde eu trago o pensamento de unir os pastores, de unir os ministérios, para ter comunhão uns com os outros, orar uns pelos outros, trazer ali as estratégicas que Deus tem dado, que Deus tem colocado no coração de cada líder. Esse é o primeiro braço, né? É o assento desse projeto Unidos pelo Reino. O segundo braço é o evangelismo, né? Em unidade, o evangelismo junto, as igrejas se juntando, se unindo para evangelizar, levar as pessoas a Cristo e não a placa, levar as pessoas ao Senhor e não naquela preocupação, você tem que ir na minha igreja, você tem que ser batizado na minha igreja, mas levar a pessoa a Cristo, porque quem salva
é Cristo. Cristo é quem salva por meio da fé, por meio da graça mediante a fé. Então esse é um dos braços, né? É o evangelismo. O terceiro braço é o propósito de levar a obra social. A obra social é feita conjunta, né? Se uma igreja vai fazer um trabalho, vai fazer uma missão, as outras igrejas que estão nesse projeto, elas estarem unidas e ser um braço forte, um braço ajudador para que a obra continue, para que a obra permaneça, né? Um ajudando o outro, um colaborando com o outro, um cooperando com o outro. E nisso nós entendemos que há um só rei, uma só igreja e um só povo. Então, esse propósito, eu creio que é um propósito de Deus, tem sido luta, porque não é fácil, né? Já parte do pensamento, mas esse pastor não diz, né? Mas há algumas... Esse pastor é um pastor de uma igreja pequena, o que ele tem para nos oferecer? Eu não tenho nada, só o que eu estou expressando aqui, o amor, o desejo de nos unirmos, de nos juntarmos para nos tornarmos mais fortes, né? A ponto que a dor de um deve ser a dor de outro, né? A perca de um deve ser a perca do outro, trazendo essa unidade. A própria Bíblia, Jesus declara que um reino dividido, ele não subsiste, né? Ele não tem uma força de subsistir. Então nós precisamos estarmos unidos no reino de Deus, trabalhando num só pensamento, numa só fé, produzindo não para nós mesmos, mas produzindo frutos do Espírito para o reino de Deus. Esse é o meu pensamento, e eu não sei se você tem um pensamento contrário a isso, mas eu acho que igreja é isso. A igreja não é uma placa, a igreja ela é um corpo. A igreja ela é um povo, ela é uma só em Cristo Jesus. Então, você já pode ir participando. Pastor, eu sou pastor, sou responsável aqui pelo evangelismo, vamos nos unir. Você pode se unir a nós. Não tem placa, esse projeto não tem placa. A placa dele é o reino de Deus. Então esse evangelismo é feito, por exemplo, a sua igreja fica em tal lugar, nós vamos fazer um evangelismo lá, depois na área da igreja do outro pastor, e assim todos os pastores vão colaborando um com os outros, né? Tem tantos pastores aí nos ouvindo, eu queria que você desse a sua opinião em relação a isso. Outro já diz assim, não, pastor, o projeto é bom, mas eu não vou entrar. Irmão, tudo que é bom eu desejo entrar, eu desejo estar dentro dele, porque se fala do reino de Deus, eu desejo estar participando dele, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Genisvan, todos os participantes do programa Palavra de Esperança. Como que é esse nome aí? Capranos, nosso irmão Capranos, né? Eu não sei se é o canal ou é o nome dele, né? Deve ser o canal. Escreve o nome aí, meu irmão, em nome de Jesus, tá bom? Vamos comentando aí, tem bastante gente. O que vocês acham desse assunto, né? Dessa unidade do povo de Deus se reunir, se unir, em prol do trabalho do reino de Deus, né? Tem um pastorzinho ali sofrendo, trabalhando, lutando, tá com luta ali. Vamos lá nos reunir, vamos lá ajudar, vamos lá participar junto com o pastor, junto com a sua equipe. É claro que o pastor tem que querer, né? É claro que nós temos que também fazer a nossa parte. Mas o meu coração ele está quebrantado para isso, e eu creio que Deus vai levantar pessoas para isso, né? Nós já temos alguns pastores, bispos junto aí com a gente, e eu espero que Deus vá levantando mais pessoas. Já temos bastante jovens também interessados em participar, interessados em sair às ruas, evangelizar, e eu creio que isso vai contribuir, vai trazer uma contribuição para o reino de Deus. É cá pra nós o nome do canal, é cá pra nós, ó. Glória a Deus, Deus abençoe cá pra nós, o Senhor é uma benção. Louvado seja Deus. Tem muita gente aí ao vivo aí, mas pouco comentários, né? Vamos soltar o áudio aí, eu já enviei aí pro senhor, ver se já, né? Glória a Deus, a participação da nossa irmã Joseli lá no distrito de Assunção, Solonópolis. Glória a Deus. Deixa eu aí, glórias a Deus. Aleluias.
Oi, pastor Genisvan, boa noite. Estou assistindo o seu maravilhoso programa aqui de Assunção Solonópolis. Gostaria de pedir oração por mim e por toda a minha família. Glória a Deus, Deus abençoe, irmã Joseli. Já fizemos uma oração e daqui a pouquinho estaremos fazendo mais uma oração. Vai espalhando aí o link dessa programação aí no distrito de Assunção, Solonópolis, aonde tiver um contato aí, vai mandando este link, né? As pessoas dos sítios aí, dos interiores, vai mandando aí para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Daqui a pouquinho estaremos fazendo mais uma oração. Louvado seja o nome do Senhor, para glória e louvor do nome do nosso Deus. Vamos aí, vamos comentando, muito pouco comentário por tanto de pessoas que tem aqui, né? Se você não comentar, você não aparece para mim aqui, o nome não aparece, então, o pastor não falou, então, porque não aparece o nome, né? O YouTube só permite aparecer o... YouTube não, é o YouTube mesmo, o YouTube só permite aparecer após o comentário, tá bom? Então vamos aí, em nome de Jesus, comentando, compartilhando esta programação com outras pessoas, e eu creio que Deus vai derramar uma bênção sobre o meu e o teu coração nessa noite de terça-feira, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho já iremos entrar numa meditação da palavra de Deus, a palavra poderosa do nosso Deus. Já vou pedir para o nosso irmão já colocar aí no ponto os nossos patrocinadores, amém? Em nome de Jesus, para nós já nos liberar aqui, para a glória de Deus. Em seguida, nós voltaremos já com a meditação da santa e preciosa palavra de Deus, né? Em seguida, após os patrocinadores, nós faremos mais uma oração e entraremos na palavra do nosso Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A farmácia da Milena tá do seu lado no dia a dia, com medicamentos e perfumaria. Drogaria e perfumaria Mi Farma tem qualidade mais que comprovada. A farmácia da Milena tem tudo que você precisa. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Melhor atendimento e a qualidade que você confia. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Alô Itapevi, a drogaria e perfumaria Mi Farma, a farmácia da Milena, está pronta para cuidar de você. São 3 lojas, na Cecília Pereira Alves, número 50, na Avenida André Cavanha, número 16 e 256. Aqui você encontra medicamentos com até 90% de desconto. Quer mais? Ligue agora. Loja 1, 11 9 79 91 31 73. Loja 2 no 11 9 72 35 0682 e loja 3, 11 41 41 35 20. Mi Farma, qualidade, economia e o melhor atendimento, sempre pertinho de você. Shopping do Real, o lugar que tem tudo o que você precisa em um só lugar. Agora com ambiente amplo para melhor atendê-los. O Shopping do Real, você encontra variedade, qualidade e economia para o seu dia a dia. Temos uma doceira completa para deixar seus momentos ainda mais especiais. Alimentos variados para a sua casa com preços que cabem no seu bolso. Perfumaria e produtos de limpeza para cuidar de você e do seu lar. Utensílios para facilitar sua rotina e deixar sua casa ainda melhor. E é claro, bebidas geladinha, gelo e carvão para aquele momento especial com a família e amigos. Fale com a gente pelo WhatsApp 11 97752 2582. Siga nosso Instagram e fique por dentro das ofertas. Instagram, @Shopping do Real OFC. Estamos localizados na rua Pedro Valadares, número 48, Jardim Vitápolis, Itapevi. Glória a Deus. É isso aí, que Deus abençoe a Mi Farma, a farmácia da Milena, aí por estar estendendo as mãos, abençoando o programa Palavra de Esperança aqui com o pastor Genisvan. Que você
Precisou de medicamento, vai lá na Mifarma, farmácia da Milena, a melhor de Itapevi. Preço baixo, qualidade e bom atendimento é ali na Mifarma. Corre lá, que preço baixo de verdade é com a nossa irmã Milena. Na farmácia da Milena, o preço é baixo de verdade. Deus abençoe o Shopping do Real também por estender sempre as mãos. Está sempre nos abençoando nessa jornada de fé e de proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Que Deus abençoe o Shopping do Real, toda a equipe ali dos funcionários, de clientes que participam ali também, que só existe a empresa devido aos clientes, né? Que Deus possa abençoar cada cliente, dando saúde, paz, prosperidade, em nome de Jesus. E nós vamos seguindo por aqui com a nossa programação, que você possa se conectar conosco nessa noite, de onde você estiver, vai comentando, vai participando dessa programação. Vamos entrar mais uma vez em oração nessa noite para a glória do nosso Deus. Aleluia. Antônia Gerlane, amém, glória a Deus. Deus abençoe a Antônia Gerlane, que é ali esposa, né? É dona da loja ali junto com o nosso irmão Carlos. Deus abençoe, que Deus abençoe cada cliente, né? O que eu costumo dizer e repito, né? Como pastor, o pastor existe por causa das ovelhas, né? Se não tiver ovelha, não tem pastor. Assim é a empresa, se a empresa não tiver cliente, também não vai ter empresa, né? Que Deus traga multiplicação sempre e sempre em nome de Jesus. Voltando a falar do assunto da unidade, né? Você que é pastor aí, eu gostaria de receber a sua participação. Você tem o direito de discordar, né? Não tem problema nenhum, pode discordar de mim. Isso é democrático, né? Pastor, eu não concordo com esse seu ponto de vista, que a igreja deve trabalhar em unidade. Eu acredito que sim, porque a igreja é uma. Como Cristo é um com Deus, nós somos um com Cristo e uns com os outros, né? Fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo povo que vai morar na eternidade com o nosso Deus e Pai. Vamos mais uma vez em oração diante de Deus nessa noite. Pai eterno e Deus querido, Senhor amado, nós estamos diante daquilo que é mais sagrado, que é a sua palavra. Todas as respostas, meu Deus, elas estão aqui em sua palavra. Tudo aquilo que precisamos, ó Deus, das orientações, tudo aquilo que necessitamos, ó Pai, está dentro da sua palavra. A sua palavra, ela criou e sustenta tudo que existe, tudo que os nossos olhos veem e principalmente aquilo que os nossos olhos não veem. Tudo é sustentado por meio da sua palavra. Nós não deveríamos, ó Pai, como muitos fazem, desprezar a sua palavra, porque a sua palavra traz vida e traz vida com abundância, porque ela nos leva à sua vontade, ela nos leva a cumprir o seu querer, a estar debaixo do seu querer. Por isso, nessa noite, Pai, visita os corações com a sua poderosa presença, visita os corações, visita as vidas, em todo lugar onde essa pessoa estiver me acompanhando, Pai. Aqueles que não estiverem acompanhando também, mas que estão passando por lutas, que precisam de uma palavra, precisam de uma resposta, vai de encontro, Senhor, a cada vida nessa noite, a cada pessoa, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa nessa noite falar com cada um de nós. Antes de nós entrarmos aqui na programação propriamente dita, deixa eu ver se eu encontro aqui. Louvado seja Deus. Eu não sei se vai dar para me mostrar, né? Mas vamos lá. Olha, já estou trabalhando numa Bíblia aqui, né? Com a câmera aqui que eu devo botar para ver se dá. Acho que aqui dá para ver bem, não? Deixa eu abrir mais ela aqui. Aqui, ó. Olha lá. Uma Bíblia que vai ficar nesse layout aqui, ó. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Eu mandei fazer a primeira para vir para minhas mãos, para mim ver direitinho, tá vendo? Ó? Dá para ver aí, né, diretor? Unidos pelo reino. Olha que coisa linda, né? Quando eu pegar a minha primeira, que eu puder, né, ver direitinho como que veio,
Tá para chegar até sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Propósito: unir pastores para compartilhar experiência, fortalecer uns aos outros, receber ministrações que curam e edificam e avançar juntos na missão que Deus nos confiou. Olha que coisa linda, em nome de Jesus. Aqui tem um texto bíblico, né, que está lá em Hebreus 10, 24 ao 25, que diz assim, ó: consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos tanto mais quanto verdes que aquele dia já se aproxima. Eita, glória a Deus. Então, esse projeto tem esses propósitos: compartilhar experiência, compartilhar trabalho, ministrações, curas, edificações, porque o pastor também precisa ser ministrado. O pastor, se ele esquecer que ele é uma ovelha, irmão, ele se perde no meio do caminho. Eu dirijo ali a congregação por bondade de Deus, que é pura bondade de Deus, né? Mas eu sempre vou no outro ministério, tem um pastor que me pastoreia, que me direciona, sempre tem alguém me estendendo as mãos para a glória de Deus. E eu ia esquecendo aí também da escola do pregador, falando de instrução, tá aí ainda as coisinhas da escola do pregador, e nós já vamos entrar na palavra, né? Melqui, é isso mesmo, né? Melqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Genisvan Silva, cheguei agora, estou assistindo. É isso aí, meu irmão, glória a Deus. Vamos juntos compartilhando esta programação, né? Enquanto o meu irmão procura aí tem a outra parte aqui, ó. Essa é a parte de trás, né, da Bíblia, e a da frente vai ficar assim, ó. Vamos lá. Espere em Deus que ela chegue desse jeitinho para mim, ó lá. Vê se dá para ver aí, ó. Aí, garoto, glória a Deus, tá vendo? Ó? Unidos pelo reino, tudo para a glória do nosso Deus, tá bom? Então, quando estiver disponível, quem estiver dentro do projeto, pastor, eu quero, a gente pode colocar também o seu nome aqui embaixo, ou o nome da sua igreja, não importa, né? Às vezes a pessoa quer fazer um charmezinho, né? Dá certo aí, para a glória do nosso Deus, tá bom? Nós vamos entrar na palavra nessa noite, queridos, porque o tempo ele não nos espera, né? Depois eu falo aí da escola do pregador, em nome de Jesus Cristo. Mas vamos à palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 29. Procure aí Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Aí, escola do pregador aí, ó. Glória a Deus. A escola que fala do ensino prático, né? Não é uma teoria, é um ensino prático, uma teologia firme, uma teologia fundamentada na palavra de Deus, não em experiências humanas, mas na palavra de Deus. Ensino sobre a liderança eficaz, coisa boa. Você vai procurar aí a escola do pregador. O seu chamado merece preparo, não tenha dúvida. Então, já que o seu chamado merece preparo, dê agora o próximo passo e transforme seu ministério e sua vida. Você pode falar com a secretaria da escola do pregador pelo WhatsApp 011 977 094303. Você pode também seguir 04, perdão, ó, 0 operadora 11 97709 4304, tá bom? Entre em contato aí com a secretaria da escola do pregador, que fica aqui na região de Itapevi. Você pode estudar presencialmente, diretamente na sala, e você pode estudar online de qualquer lugar do Brasil, até em outros países, para a glória de Deus, e recebe aí o material seu todo online para a glória do nosso Deus. Se você ligar lá, mandar mensagem na secretaria da escola do pregador e disser que assistiu, ouviu aqui no programa Palavra de Esperança, você vai ter já na sua inscrição um desconto de R$30, certo? Na inscrição, e durante 2 anos, ou seja, durante todo o seu curso, todo mês, no curso você vai ter um desconto de R$30. É coisa boa, querido. Então entra lá, confere lá a escola que é dirigida ali pelo nosso querido professor Tamanini, Escola do Pregador, lugar de edificar e aprender verdades eternas. Que Deus abençoe. Entra lá em contato e fala que assistiu aqui no programa Palavra de Esperança.
Querido, dito isto, você já encontrou aí Lucas? Se você já encontrou, me espere que eu ainda não estou lá. Louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 9. Lucas capítulo de número 9, no seu versículo de número 23. É a mensagem que o Senhor plantou no meu coração e eu gostaria de dividir aqui com o amado povo de Deus. Leia comigo Lucas capítulo 9, versículo de número 23, que diz: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, vírgula, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará ou a salvará. Queridos, eu quero falar, às vezes eu sou mal compreendido, né? Porque, pastor, o nome do programa é Palavra de Esperança. O senhor não devia ir vir falando nos mistérios. Não, tem hora que nós entramos no mistério aí, não tem nenhum problema. Profetizando que vai mudar, que isso e aquilo. Mas eu gosto de um programa mais firmado no que está escrito na palavra de Deus. E nessa noite não será diferente. Eu quero falar nessa noite sobre o preço de ser discípulo de Jesus. Há um preço para ser discípulo de Jesus. Jesus, ele tem muitos admiradores, assim como ele tem muitos inimigos. Eu acho que está bem dividido entre inimigos e admiradores. E eu temo que muitos de nós que já está dentro do evangelho, dentro de uma denominação, muitos de nós não passamos de admiradores. São pessoas que estamos ali porque admiramos o louvor, admiramos ali a cultura que é plantada ali dentro, do zelo pela família, de várias coisas. Só que Jesus, ele sempre prezou por discípulos. Jesus, ele não manda os pastores, ele não manda os servos dele, o crente. O crente, ele tem a obrigação de proclamar o evangelho, e ele não manda os crentes formar admiradores. Né? Admiradores, queridos, é fácil de se formar. Você pode gravar um vídeo aí, um vídeo top, pagar as mídias para fazer cortes, e você vai adquirir admiradores. Agora, seguidores, discípulos, que não são apenas a multidão, mas são pessoas que a palavra discípulo tem a ver com aprendiz, aqueles que estão andando e aprendendo enquanto andam. E o reino de Deus, ele é proclamado com esse dever de fazer discípulos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Nós devemos fazer discípulos. Admiradores você pode fazer com corte na internet, mas discípulo, querido, requer tempo. Discípulo, você tira pelo próprio Cristo. Ele ficou 3 anos e meio para formar discípulos. Nós sabemos que tinha ali possivelmente o grupo dos 12, que era o mais próximo. Temos ali os 70, mas eu vou focar nos 12. Dentre esses 12 que Jesus estava formando, nós temos Tomé, que era incrédulo, que disse: olha, eu só creio se eu colocar as mãos nos ferimentos, nas marcas. Nós temos ali também Judas, que o traiu, o vendeu. E nós temos Pedro, que o negou 3 vezes em uma só noite. Perceba que não é fácil formar um discípulo. Só que Jesus me manda formar discípulo. Seguidores, aqueles que se parecem com Cristo, que fazem o que Cristo faz. Nossa irmã, né? Rogênia, é irmã mesmo, né? Rogênia, eu toda vida me erro aqui porque fica tudo junto. Rogênia Souza, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Pastor Genisvan, Deus abençoe você e todos os ouvintes. Ótima programação, abençoada por Deus na presença do Todo-Poderoso. Deus abençoe nossa irmã Rosimeire também. Deus abençoe, querida.
Então, voltando aqui o assunto, né, que nós estamos entrando nessa noite. Então, a minha preocupação, queridos, aqui nesse programa é trazer esperança. E a esperança, eu costumo dizer que só é possível se eu trouxer a verdade, se eu trouxer aquilo que realmente Deus falou. E aqui está um texto que Jesus fala a todos. O texto começa dizendo, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, não a alguns, a todos. O que me dá a entender que dentro daqueles que estavam ali seguindo, que estavam ali vendo os milagres, ouviram isso aqui. E eles precisavam, a partir do que eles estavam ouvindo, tomaram a decisão de serem admiradores, pessoas que seguiam alguns momentos da história de Jesus, nas multiplicações de pão, na multiplicação de peixes, e pessoas que estavam ali nos momentos aplausíveis. Mas Jesus estava construindo e está construindo pessoas que os seguirão nos dias piores, que os glorificarão ainda que nos dias mais terríveis da sua vida. Por isso eu vou trazer um tema aqui nessa noite. O preço de ser um discípulo. Há um preço para nos tornarmos discípulos de Cristo. Eu costumo dizer que a gente entra no evangelho não para ganhar. A gente entra no evangelho perdendo. Porque eu vou perder toda... pastor, e o direito de como que se diz, de escolha, o direito não é essa palavra correta, o livre-arbítrio. Querido, se eu entrego a minha vida a Cristo, o meu livre-arbítrio acabou. É claro que eu posso decidir obedecer ou não obedecer. Isso eu posso decidir. Mas a ótica é que se eu entrego a minha vida a Cristo, agora eu já não faço o que eu quero. Eu já não sou o que eu era. Eu passo a ser e fazer o que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus ele trabalhou durante 3 anos e meio para formar discípulos. E quando Ele ressuscita, Ele dá ordem a estes discípulos que eles formem outros discípulos. Então, basicamente, Jesus não chamou pastores para abrir denominações. Líderes, irmãos, irmãs, Ele nos chamou para fazermos discípulos. E os discípulos, eles não são do pastor. Os discípulos, eles são de Jesus. Eu preciso transmitir Cristo com fidelidade, para que Cristo seja plantado neles e que eles possam refletir a imagem de Cristo diante do mundo. Esse é um tema pouco falado. Nós fazemos muitos eventos, nós fazemos congresso disso, congresso daquilo. Me perdoe, tudo isso é bom, mas nada disso é fazer discípulo. Vou repetir, tudo isso é bom, é lícito, mas não é fazer discípulo. Fazer discípulo é algo mais profundo. Como que Jesus fazia discípulo? Jesus fazia discípulo no monte orando. Jesus fazia discípulo multiplicando pães e peixes para alimentar os famintos. Jesus fazia discípulo como? Andando sobre as águas, ou seja, vivendo o sobrenatural e mostrando para eles que eles também poderiam viver aquilo. Eu sei que muita gente já vai saindo, porque entendeu, pastor, essa palavra eu quero um socorro, tá? O socorro está aqui. O socorro está aqui. Porque se você é um discípulo de Cristo, se eu sou um discípulo de Cristo, Cristo é quem nos sustenta. Cristo é quem nos guarda em toda circunstância e em todo momento. Só que para ser discípulo de Cristo, há condições. Por exemplo, eu trabalho em um lugar e há uma condição para mim trabalhar lá. Há uma condição. Não há só um salário, há uma condição. Eu sou casado, mas para mim se manter casado há uma condição. Qual é a condição? Ser fiel à minha esposa. Sim ou não? Há uma condição. Tudo que você vai fazer na vida, há uma condição. Até os que servem às trevas têm uma condição.
Até os que trabalham, né, como alguns deles mesmos dizem, para o outro lado, eles têm uma condição para estar ali. Mas os crentes dos dias atuais, eles não querem a condição. Eles querem a manifestação. Eles querem se apropriar daquilo que vem das mãos do Senhor sem cumprir os princípios. Sem se submeter a Cristo. Sem se submeter ao Evangelho de Cristo. Um Evangelho de facilidade. Um Evangelho que eu tô lá, mas eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, da maneira que quero. Não é assim que funciona. Tem condições para sermos discípulos de Cristo. Discípulos, seguidores. Aqueles que estão aprendendo enquanto segue e seguindo enquanto aprende. Porque eu tenho para mim que toda a minha vida é uma vida de aprendizado. Eu vou morrer e não aprendi tudo. Porque os céus têm muitas coisas para nos ensinar. E a primeira condição que o texto nos dá é nessa palavrinha aí que nós não gostamos muito. Negue-se a si mesmo. O que é submissão, pastor? É que daqui uns dias nós não vamos nem poder falar essa palavra. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Que vai sair lei. Que se dane, eu vou proclamar, o evangelho está aqui, tem que falar. Entende ou não? Submissão, o que é submissão? É a morte da minha própria vontade para viver a missão de alguém. É estar debaixo da missão de alguém. Submissão não é espancamento, submissão não é autoritarismo, submissão é eu me pôr debaixo da missão de alguém. Então eu mato a minha vontade, eu mato o meu querer para que eu viva o querer daquela outra pessoa. Esse negar a si mesmo é a morte da minha vontade, é a morte do eu para viver a vontade de Cristo. E é aqui que os admiradores correm. É aqui que aqueles que seguem, que está no meio da multidão por estar, correm. Porque os admiradores, queridos, eles estão com a sua vontade viva. Eles estão com o seu eu vivo. Entendem o que eu estou falando, sim ou não? Negue-se a si mesmo, é a primeira condição. Não dá para sermos discípulos de Cristo sem negar a nós mesmos. Se você quiser ver isso na prática, você vai observar no Sermão do Monte. O que é negar a si mesmo? O que é negar a minha própria vontade? No Sermão do Monte, não está nem aqui no meu esboço não, mas vamos dar uma olhada aqui. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. É a lei de Moisés. Fez o mal, vai receber o mal. Bateu, vai apanhar. Não é assim? Jesus pergunta, vocês ouviram isso? Ouvimos, Jesus. Então, porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Essa é a morte do meu eu na prática. Eu estou até preparando a palavra de ensino aqui, né? Acredito que sexta-feira agora. A vida cristã na prática. Por que é difícil, irmão? Porque o nosso eu está vivo. O nosso eu mesmo ali na presença de Deus, cantando o hino da harpa, orando, jejuando. Muitas das vezes nós queremos retribuir as pessoas conforme o mal que elas nos fazem. Ontem à noite mesmo eu estava num momento de oração com alguns amigos no templo e estavam buscando a Deus. E o Senhor falou muito a respeito disso. E eu fiquei o dia calado, hoje fiquei o dia calado também, porque o Senhor falou para mim, cale-se. Mas a nossa carne, ela quer se justificar. A nossa carne quer rebater. Por quê? Porque estamos vivos ainda. Porque não estamos completamente submetidos a Deus.
Nós queremos provar que estamos com a razão, não é assim? Queremos provar que nós estamos certos. Mas Jesus, ele não se preocupava com isso. Então, negue-se a si mesmo. Aí, qual é o meu negar? É olho por olho, dente por dente. É o meu direito. Aí Jesus disse, mas você não vai fazer o que é seu direito. Você vai negar aquilo que era seu, vai abrir mão do seu direito e vai oferecer a outra face. Aleluias. Glória a Deus. Cheguei na melhor parte. Eita glória, palavra, verdade, fica quieta fica como aí? Quieta só comendo o maná. Glória a Deus. Nossa irmã Maria Santos, né? Louvado seja Deus. Então, queridos, e o texto ele não para por aí, ó. 40. Se alguém quiser processar você e tirar-lhe, se alguém processar você e tirar-lhes a túnica, deixe que leve também a capa. Ofereça algo a mais. Está tirando algo de você? Jesus está dizendo, ofereça algo a mais. 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Isso aqui tem a ver com os soldados romanos. Eles pegavam alguém ali, fazia caminhar 1 milha. Aí Jesus está dizendo, agora vocês estão crentes, não estão? Tamo. Então, quando esse soldado vinha fazer isso, dizer, você vai andar 1 milha carregando a minha carga, levando as minhas coisas, você vai dizer para ele, meu senhor, não vou andar só 1 não. Eu vou andar 1 porque o senhor está pedindo outra, eu vou te dar de brinde. Então, isso, por que Jesus está falando isso? Porque isso vai constranger a pessoa. O amor, ele constrange qualquer pessoa. Constrange qualquer pessoa. Mas o texto continua. Dê a quem lhe pede e não volte as costas aos que lhe pede emprestado. Meu Pai eterno. Dê a quem pede e não lhe volte as costas a quem lhe pede emprestado. Isso é muito terrível. 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Lei. A ótica. Mas Jesus diz, eu, porém, lhes digo, ame ao seu inimigo. Gente, olhem para isso. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Moisés disse, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. É a ótica. Se o cara me odeia, eu vou também odiar ele. Mas agora eu vou negar a minha vontade para viver a vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Você vai amar até os que lhe odeiam. Você vai amar aqueles que querem o seu mal. E por aí vai. O reino de Deus, ele é exatamente contrário ao que é ensinado em muitos lugares. Se você começar o capítulo 5 de Mateus e ir até o capítulo 7, querido, você vai ver coisas... chega a tremer. A nossa carne não gosta de ouvir. Por exemplo, Mateus capítulo 5, Jesus vai falar de bem-aventurança. Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. Até aqui parecia que o negócio estava bom, né? Mas bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido. Poderia estar assim, bem-sucedidos os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, por causa de Cristo, por causa da verdade. Aleluia. Porque deles é o reino dos céus. E perceba que a recompensa para essas bem-aventuranças é uma só, não é ouro e nem prata, é o reino dos céus. Essa é a parte que cabe ao discípulo. Essa é a parte que pertence ao discípulo. O reino dos céus. Você chora aqui, mas é consolado lá. Você perde aqui, mas ganha lá. Aleluia. Você é justo, é injustiçado, mas recebe o favor de Deus lá.
Bendito seja o nosso Deus. E por aí vai, bem-aventurado são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha aí, como é que um cara é bem-aventurado sendo perseguido? Como que o cara é bem-aventurado sofrendo injustiça, mentiras, palavras, calúnias? Não tem como. Você vê que esse tipo de palavra não agrada a todo mundo. Você viu o tanto de gente já saiu. Não tem problema. Os que querem ficar vão receber o maná, como a nossa irmã escreveu aqui. A palavra viva, a palavra verdadeira. O reino dos céus é contrário àquilo que os homens ensinam em seus próprios reinos. Muita gente está convidando as pessoas para ganharem, para serem conquistadores nessa terra. Mas o que Jesus quer nos dizer é que os discípulos dele nem sempre saem ganhando. Nem sempre saem arrebentando, como dizem por aí. Há momentos que perdemos. E eu diria quase que em todo momento, porque eu já começo perdendo a minha vontade, o meu direito, o meu querer. Negue-se a si mesmo. Abnegação. Abrir mão do seu direito para pertencer a Cristo, para ser usado por Cristo. Homens no passado abriram mão dos seus direitos, que poderiam viver a sua vida sossegada, mas se entregaram a Cristo, proclamaram o Evangelho, foram presos, foram açoitados, foram caluniados, mas não desistiram, não retrocederam, não voltaram atrás, continuaram firmes. O Evangelho é para os discípulos. Os céus é para os discípulos. Não é para admiradores. As portas do reino de Deus não se abrirão para os admiradores. Ela abre para discípulos, para seguidores, para aprendizes de Cristo. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Paulo simplifica isso dizendo lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo explica direitinho o que é negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo, Paulo? Eu estou morto. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive. A vida que agora vivo, não eu vivo, mas Cristo vive. Então, por isso que você vai ver a história de Paulo, um homem profundo em Deus. Um homem que suportava tantas dores, né? Naquele texto bíblico ali que nós amamos tanto, nós enchemos a boca, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma verdade. É uma verdade isso. Mas leia o que vem antes. O que é que Paulo está dizendo que pode? Ele está dizendo que pode ter muito, mas também pode ter pouco. Ele pode estar farto, mas ele também pode ter escassez. E ele conclui dizendo, eu posso todas as coisas. Todas as coisas. Por meio de Cristo Jesus. Eu posso apanhar, eu posso ir para a prisão, eu posso ser caluniado. Entende, meus amados irmãos? Então, basicamente é isso. É perder na terra para ganhar no céu. O problema é que nós estamos querendo ganhar aqui. Estamos querendo o prêmio aqui. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Porque há muitos ensinos em relação a isso. Inclusive esse texto de Paulo, posso todas as coisas, usam para dizer que você vai arrebentar, você vai ter a sua empresa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Nem sempre, querido. Sabemos que temos pessoas que têm um chamado para a vida empresarial. Deus tem crentes que vão ser juízes, vão ser advogados, vão ser políticos, vão ser médicos, vão ser pessoas que vão ser crentes nessa área. Para haver justiça, para haver retidão. Entende ou não? A vontade de Deus é de colocar pessoas do seu reino em todos os lugares. Judiciário, plenário,
Entendeu? Deus, ele quer isso, para que o governo seja justo, para que a nação seja justa, para que a nação seja próspera. Precisa ter pessoas dele em todas as áreas. Quando Deus quis sustentar o Egito por causa do seu povo, por causa da escassez que estava vindo por amor ao seu povo, ele colocou um servo dele como governador. Ele estava lá sentado na cadeira, dizendo, a quinta parte tem que ser guardada. Para quê? Porque quando vier a escassez, nós vamos ter abundância. Foi assim ou não foi? Não foi não foi o governo do Egito que fez essa matemática, não. Foi José, filho de Deus. Entende? Então Deus terá pessoas em todas as atmosferas. Agora, o camarada quer ser pastor, mas ele quer ser político. Ele quer ser pastor, mas ele quer ser isso, quer ser aquilo. Fica na vocação que Deus chamou. E seja fiel a Deus ali. Seja discípulo de Deus ali. Aleluias. Negar-se a si mesmo significa, na prática, dizer não aos próprios desejos. Quando eles colidem com a vontade de Deus. Entre a minha vontade e a vontade de Deus, não para mim, sim para Deus. Não para minha vontade, sim para a vontade de Deus. Tem um livro que ele é bem fininho, eu esqueci o nome do autor dele agora, que diz assim, Ego Transformado. É exatamente isso aqui, o seu ego é transformado. Porque o reino de Deus vai assassinar o seu ego, a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Colidir com a vontade de Deus é abrir mão do direito de se ofender, do direito de se vingar, do direito de decidir sozinho o rumo da vida. É deixar de ser o centro das próprias decisões e permitir que Cristo ocupe este lugar. Vou tomar a decisão? Não é mais a minha. Eu sou discípulo, então Cristo está acima de mim. Ele é que diz o que eu vou fazer. Ele é que dá a direção dos próximos passos para a minha vida. Por isso, na nossa igreja, eu sou apaixonado pelo discipulado. E discipulado não é só informação, é convivência. É você sentar em volta da mesa com pessoas e não só estar dando informação a elas, mas transmitindo na prática quem Cristo é por meio da sua vida. Paulo, ele teve a ousadia de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse cara era tão profundo em Cristo que ele disse, olha, vocês não conhecem a Cristo, né? Não, vocês conhecem a mim. Façam o que eu faço, o que vocês estarão fazendo o que ele faz. Olha, rapaz, já pensou? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a melhor forma de apresentar Cristo às pessoas. Segunda condição. A primeira condição é negar a si mesmo. Qual é a segunda, pastor, que aparece? Dia a dia, tome a sua cruz. A cruz, querido. Hoje em dia ela é empendurada no pescoço, ela é amarrada em corrente aqui, mas a cruz é símbolo de vergonha. A cruz, naqueles dias, era símbolo de humilhação. O que Paulo diz? Maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro, na cruz. E Cristo se tornou maldito por nós. A maldição do pecado foi imputada a ele, para que a justiça dele fosse imputada a nós. Justificação. Então assim, quando a Bíblia fala de cruz, ela está falando diretamente de morte, mas não de qualquer morte, de uma morte vergonhosa. De uma morte que não é aplausível. Porque, por exemplo, o que é a morte aplausível? Ah, fulano morreu na guerra defendendo o país. Quando ele chega no país, tá morto, não recebe mais nada, né? Mas vai receber honraria, vai ter tiro não sei do que, vai ter tudo isso aí. Por quê? Porque o cara morreu no campo de guerra. Agora, quando você era crucificado, dizia, quem é esse aí? Isso aí é uma vergonha para nós, isso aí não pertence à nossa família. Isso aí não é do nosso clero religioso. Mas Jesus vem e diz, olha, vocês precisam negar vocês mesmos. E depois vocês precisam dia a dia, diariamente,
todos os dias. Fez hoje, amanhã será preciso de novo. Não é a prática de um dia, é a prática de uma vida. Vou repetir, não é a prática de um dia seguir a Cristo, é a prática de uma vida. Enquanto você estiver vivo, você tem que pegar a cruz. E perceba a expressão, não é a cruz de Jesus, a sua cruz. A sua cruz. É você que tem que pegar e submeter o seu eu. Crucificar o seu, matar o seu. A cruz aponta para a morte. É crucificar o seu eu dia após dia. É aqui que muitos não querem o evangelho. Porque o evangelho é morte do meu eu todos os dias. Todos os dias. Submetendo o meu eu a Cristo, a sua palavra, a sua vontade. A cruz, no contexto, não era joia, não era símbolo religioso. Era um instrumento de execução. Era um instrumento de execução. Não é como se hoje se vê, não, bota umas cruzinhas lá no colar, e né, ó, cruzinha aqui, eu acredito em Jesus, tá, e aquela coisa toda. Não, querido, ninguém faria isso naquela cultura. Porque ela é um instrumento de execução. Ou seja, você tem que executar a si mesmo todos os dias para que Cristo viva em você. Você precisa estar morto para que Cristo viva em você. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Paulo diz lá em Filipenses 3, do 7 ao 8, né? Considerei tudo como perca e esterco por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Paulo era um homem formado, era um doutor da lei. Pensa no cara que aonde ele chegasse, que ele abrisse a boca, ele sabia o que estava falando, era Paulo. Mas ele disse, eu considerei. Ele, não foi ninguém que obrigou. Ele disse, eu considerei tudo como perda e esterco. Cocô de vaca, cocô de pombo, de ovelha, tudo isso. Ele disse, tudo que eu sabia eu considerei como esterco. Pelo conhecimento da excelência de Cristo. Aleluias. Bendito seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer também que Moisés, lá na galeria do Heróis da Fé, que Moisés deixou os palácios, trocou o palácio de Faraó, aleluia, ou os palácios do Egito, pela vergonha, pelo escárnio de Cristo. Ele trocou pela cruz, aleluia. Ele trocou por Cristo. Ele não trocou um palácio por outro palácio melhor, não. Ele deixou o palácio pelo escárnio. Ele preferiu o escárnio com o povo de Deus do que o palácio sem Deus. E muitos crentes hoje, ministros até do evangelho, eles só pregam o evangelho por causa daquilo que está sendo proporcionado a eles. A glória humana, o ego humano sendo erguido. Você vê que hoje, por exemplo, nós temos pregadores que são, nada contra, cada um faz o que quer da sua vida, mas são garotos propaganda. Imagine que alguém ia querer Paulo como garoto propaganda. Ó, Paulo, veste aí meu terno aí que vai vender demais. Quando vê que você está vestindo, querido, Paulo era surrado, era humilhado por causa do evangelho. O evangelho que se prega nos dias atuais é tão fraco que até os incrédulos querem. Até os que odeiam a Deus, eles dizem, eu aceito esse evangelho aí, tá tudo bem. Esse evangelho que eu posso continuar minha vidinha aqui, tudo, você vai prosperar, você vai arrebentar. Quem é que não quer, irmão? Se brincar até o diabo quer. Tem umas pregações aí que se brincar até o diabo diz, espera aí que eu vou aceitar esse Cristo aí. É para me arrebentar, é para me ganhar, é para me vencer, então eu quero. Entende, queridos? Você tem o direito de discordar de mim, mas isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. O evangelho
é morte do meu eu. É a minha morte diária. Glória a Deus. Para que Cristo viva em mim. Vamos lá, continuando. Instrumento de execução pública, humilhante e definitiva. Quem carrega a cruz já estava condenado. Caminhava para a morte. Jesus não fala de cruz. Não fala de cruz. A cruz de Cristo apenas, mas da sua cruz. A cruz particular de cada discípulo. Entende ou não? Cada um de nós temos a nossa cruz para carregar. E não é o sofrimentinho não, irmão. Ah, isso aqui é a minha cruz, meu marido bebe. Não, ele não é a sua cruz. É a sua escolha. Não bota isso daí para Jesus, não. Ah, isso aqui é a minha cruz. Não, querido. É igual pessoas que dizem, Deus não me curou, estou com essa enfermidade, isso é o espinho na carne. Aí eu pergunto, né, mas você foi ao terceiro céu? Viu coisas inefáveis? Coisas que não podem ser entendidas aqui embaixo? Ah, não tive nada disso. Então isso não é seu espinho, querido. É que você se acostumou tanto e já está chamando de seu. Entendeu? Não vem com essa não. Que lá Deus botou espinho em Paulo por causa das revelações, das glórias que Deus mostrou para ele. E para ele não se exaltar, Deus colocou um espinho. Então, quando você vier falar do espinho para mim, eu já pergunto, cadê a glória? Qual o terceiro céu que você foi? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Lucas, eu acredito que é o único evangelho que fala dia a dia. Ele tem um entendimento que isso precisa ser feito dia a dia. Um quê? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Romanos 6, Paulo, eles nos chamam, vamos aqui, Romanos 6. Deixa eu olhar para a hora, né, que eu estou pregando aqui, a hora passa ligeiro demais. O que é isso? Romanos 6, cadê Romanos? Romanos 6, a partir também do 6, que diz assim: sabemos isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. Com ele quem? Com Jesus. Foi morta a nossa velha natureza. Ela deve estar morta. Crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. A morte não tem como matar quem já está morto. Entendeu? Se ele morreu e ressuscitou, Paulo diz, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Do mesmo jeito é eu. Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, a morte já não tem mais domínio sobre a minha vida. Tanto é que João vai dizer que nós, os crentes, aqueles que creem em Cristo, que são discípulos, eles passam da morte para a vida. Quando a pessoa morre, na teoria de João, ele está dizendo, olha, você estava morto, agora você vai passar da morte para a vida, que é a vida eterna. Agora você vai começar a viver de verdade. Isso é muito profundo. Pena que o tempo não dá. Lucas 14, 27 diz, qualquer que não levar a sua cruz, não vim após mim, não pode ser meu discípulo. Acabou. Aqui é a Bíblia que está falando, não é o pastor Genizão. Jesus está dizendo, não negou a si mesmo, não pegou a sua cruz, não pode dizer que é meu discípulo. Não pode vir após mim. Então tome a cruz. Tomar a cruz diária ou dia a dia significa aceitar todas as manhãs a morte para aquilo que o mundo valoriza, para aquilo que o eu deseja. Pode ser a morte do conforto, da reputação, de um relacionamento, de um plano profissional ou de uma ambição secreta. É viver como quem já está condenado para este mundo e, portanto, livres para viver plenamente para Deus. Vou repetir isso aqui embaixo. Isso aqui é muito interessante. De um plano profissional ou de uma ambição secreta e viver como quem já está condenado para este mundo. E, portanto, livres para viver plenamente para Deus. Livres, portanto,
para viver plenamente para Deus. Você quer viver plenamente para Deus? Morra para você. Terceiro ponto, a terceira condição para nós terminarmos. A terceira condição é a palavra siga-me. Então, primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois, Jesus. Agora já neguei eu mesmo, tomei minha cruz, vou ficar quietinho no meu canto? Não, siga-me. Você precisa segui-lo. Você precisa ir aonde Jesus iria. Você precisa entrar aonde Jesus entraria. Você e eu, quando eu disser você, entenda que eu estou junto. Nós precisamos de observar isso aqui. A terceira exigência completa as anteriores. Siga-me, negue-se, carregue a cruz. Não é o fim. É apenas os primeiros passos. Você precisa continuar. Em si mesmo, elas só fazem sentido quando o discípulo anda atrás de Jesus. A palavra siga não é para quem está na frente, é para quem está atrás. Então eu não escolho o caminho, eu estou seguindo aquele que está trilhando o caminho. Tem até um filme que ele é muito interessante, Em Seus Passos o que faria Jesus. Né? E o cara sempre reflete, ele vai tomar a decisão, ele diz, espera aí, se aqui fosse Jesus, ele faria o quê? É muito interessante esse filme, depois se você puder, assiste lá, ele é evangélico, bem, ele traz esse impacto aí. Em seus passos o que faria Jesus? Você está caminhando, mas o que Jesus faria enquanto você caminha? Né? Tem até a situação, acho que o cara vem e passa por alguém de a pé no carro, e ele vai direto, aí o entendimento do filme é que Jesus fala com ele, ó, se fosse eu parava e dava carona para ele. Mas ele tá sujo, não importa, dá carona para ele. Você entendeu? Então, queridos, não basta só negar, não basta só pegar a cruz, é preciso você seguir os passos de Jesus. Um seguimento contínuo, uma caminhada no mesmo caminho do Mestre, trilhando os mesmos trilhos do nosso Mestre. Seguir a Jesus é participação na sua vida, na sua missão e no seu destino. Devemos segui-lo a Ele no mesmo intuito, fazendo exatamente o que Ele fez. Aplicação desse ponto aqui para nós finalizarmos. Seguir a Jesus significa permitir que os passos dele determinem a direção da nossa vida. Não é apenas crer em Jesus, é andar com Jesus. É deixar que a sua prioridade se torne a nossa prioridade. Que o seu coração se torne nosso coração. Que o seu destino se torne o nosso destino. Louvado seja o precioso nome de Jesus. O preço de ser discípulo não é opcional. Jesus não apresenta alternativa. Ou se nega, ou você nega. Ou você toma a cruz, ou você toma a sua cruz. Ou você segue, ou você segue. Você decidiu por ele? Agora é hora de você caminhar até o fim. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim herdará a coroa da vida eterna. Essa é a palavra de esperança que eu tenho para você nessa noite. Verdadeira esperança. Nós vamos já encerrando por aqui. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Eu quero convidar você a vir participar de um culto conosco na Igreja Internacional Palavra de Esperança, que fica ali localizada na Travessa José Carpinteiro dos Santos. José Carpinteiro dos Santos, número 20, Jardim Ocáidio, Itapevi, próximo ao Hospital IEDS. Os nossos cultos são quarta-feira, culto de oração, às 20 horas. Sexta-feira, culto da palavra, às 20 horas. E domingo, culto com a família, às 18h30. Durante a semana, às 21h30, o nosso culto encerra. E aos domingos, às 20h30, o culto está encerrado, tá bom? Então, eu convido você a vir na nossa congregação, uma congregação pequena, humilde. Vem lá dar uns glória a Jesus, mais nós. Louvar a Deus, mais nós. Que somos um só povo, tá bom? Um só povo que vai morar no céu para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você, pastor, quer se juntar a nós com esse projeto, unidos pelo reino,
Você pode me procurar aí nas redes sociais, pode ir no Instagram da Igreja, Igreja Internacional Palavra de Esperança, no YouTube da Igreja, Igreja Internacional Palavra de Esperança, tudo é esse nome aí. Ou PR Genisvan, que é o meu particular, tá bom? Pode ir lá enviar uma mensagem e a gente se assenta, marca uma reunião e conversamos. Repito, Unidos pelo Reino, não tem uma placa. É um projeto para unir pastores, para preparar um café, pode ser na nossa congregação, na sua congregação, ter uma manhã de ministração entre pastores ali, de oração, de intercessão uns pelos outros, compartilhando experiência, compartilhando o projeto que Deus confiou na sua mão. Pastor, Deus me deu isso aqui, eu estou fazendo assim, assim, Deus está abençoando. Coisas que nós podemos compartilhar e abençoar uns aos outros, né? Tá bom? Então você me procura. E aí tem um segundo braço, que é o evangelismo em unidade. Os nossos obreiros, os seus obreiros, todo mundo na rua. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu sair só hoje na rua evangelizando, e no próximo domingo, né, saiu eu, o irmão Leonardo, outros pastores, outros obreiros, 15, 20 pessoas na rua, não dá um impacto? Não dá um impacto? Então, o meu desejo é de fazer isso de igreja em igreja, fazendo essa rodativa. Hoje nós evangelizamos lá na igreja que o pastor está pastoreando, amanhã nós vamos em outra igreja, mas temos que colaborar uns com os outros, para que o reino de Deus prevaleça. O terceiro braço do projeto é a ação social. Nós já fazemos isso como igreja, mas se nós nos unirmos e fizermos uma ação conjunta, eu quero fazer uma ação lá em São Paulo, pastor. Só que, por exemplo, minha igreja é pequena em número de pessoas. Eu não consigo levar 300 marmitex lá para São Paulo. E não adianta ir com menos, né? Mas se juntar o pastor daqui dá 50, o pastor daqui dá 50, o pastor dali dá 20, outro dali dá 10. Nós vamos chegar nas 300. E o reino de Deus vai aparecer. Não a placa, o reino de Deus. O projeto de Deus. A vontade de Deus. Então, se você que é pastor, pastor, eu sou obreiro, eu senti vontade de entrar, conversa com o seu pastor, apresenta o projeto para o seu pastor, tá bom? E vem participar conosco. Eu vou mostrar aqui mais uma vez, eu estou fazendo as camisas também, né? E, na verdade, eu mandei fazer só uma para os irmãos ver, né? E quem for querendo, depois que eu ver que chegar a minha mesmo, falar, não, é isso aqui mesmo, ficou boa, nós vamos lá e abrimos para os outros irmãos também poderem pegar a sua. Deixa eu ver aqui. Unidos pelo reino aqui. A capa na frente vai ficar assim, Glória a Deus. Aqui, né? Vai ficar assim, Vamos lá, aqui, Vai ficar assim a Bíblia, né? Unidos pelo reino é a placa na frente, Louvado seja Deus. Que aí, aí, tá vendo? Unidos pelo reino, aí, né? Certo? Unidos pelo reino. Aqui à frente, a parte de trás, de baixo, vai ficar assim. Glória a Deus, tá vendo? Unidos pelo reino. E aqui vai ter alguns textos bíblicos, vai ter o propósito. Unir pastores para compartilhar experiências, fortalecer uns aos outros, receber ministrações que curam e edificam e avançar juntos na missão que Deus nos confiou. Um encontro de pastores de todas as denominações com um só propósito, o reino de Deus, né? Aí vai ter várias coisas aqui. Embaixo vai ter comunhão, edificação, missão e unidade. Isso é o que o projeto carrega, né? A minha aqui eu já pedi para colocar o meu nome aqui embaixo, aqui vai ficar onde está o nome aqui, onde tem um selozinho embaixo aí. Se você for participar do propósito, pastor, eu quero uma, né? A gente vai faz o pedido junto e sai do mesmo preço, né? Não é para ninguém ganhar dinheiro em cima não, tá bom? É só para o projeto ir ganhando corpo e ganhando afeição, tá bom? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, você que tem sido abençoado pelas ministrações aqui, né? Eu não sou nem um doutor, nem um filósofo, né? Não sou um grande homem, apenas um servo, mas eu queria pedir a sua ajuda, queria pedir que você colaborasse com qualquer valor
para que nós pudéssemos continuar com essa programação. De verdade mesmo. Se tem te edificado a palavra que você tem ouvido aqui, você tem escutado uma palavra bíblica, uma palavra simples, mas bíblica, isso tem edificado você, tem colocado você de pé diante das dificuldades. Então eu quero chamar você para nos ajudar. Seja você de qualquer denominação, é o reino de Deus. É para que a palavra de Deus continue sendo proclamada para a glória e honra do nosso Deus. Você pode fazer a sua doação direto na conta da igreja. Nada vem para mim, nada vem para minhas mãos, vai para a conta da igreja e é investido diretamente nos projetos do reino de Deus. Você pode fazer o seu Pix aí através do CNPJ. O Pix é o CNPJ da igreja, que é 63 502 933 1000 contra 05. Pode ser R$1, 50 centavos, o que importa é você fazer com fé e com amor para estar ajudando a obra de Deus, tá bom? Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Pastor, eu não tenho como fazer, pastor, o senhor vai achar ruim, não vou. Me ajude em oração, peça para Deus levantar patrocinadores, mantenedores, tá bom? Nós não estamos aqui de forma alguma por dinheiro, mas nós sabemos que tudo isso precisa para fazer uma boa transmissão, para ter esse programa aí semanalmente, tem os valores para serem arcados, e eu conto com a sua ajuda. Tá conosco aqui também nosso querido pastor José. A paz do Senhor, pastor Genisvan, glória a Deus. A paz do Senhor, meu querido pastor José. Nosso irmão aqui escreveu aqui embaixo, José, ajuda aí, diretor, José Salustriano, Assembleia de Deus, Seara Prazeres, né? Searas Prazeres, Jaboatão do Guarapés, é isso? Guararapes, região metropolitana do Recife. Paz do Senhor, pastor Genisvan. Forte abraço, meu amigo. Diretor Elianaldo Silva e sua esposa, irmã Rosa. Amém, meu querido irmão. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família, tá bom? O Maranata já escreveu para nós aí, ó, o número do Pix aí, tá bom? Se você quiser ajudar, copie aí, faça uma oferta, seja de qualquer valor, queridos. Um pouquinho de cada um vai formar aquilo que nós precisamos, né, meu diretor, para arcar com o programa aí. Eu até falei pro diretor, vou ter que parar. Ele falou, não para não, pastor. Tem muita gente sendo edificada. Ele até mandou mensagem de alguns ouvintes, né? Acho que Pernambuco, né? Pessoal dessa região aí sendo edificado. Então nós vamos continuando pela fé, meus irmãos, tá bom? Que Deus possa tocar seu coração, que Deus possa, eu não estou aqui pedindo para nós fazermos uma troca, te prometendo, você vai dar tanto e vai ter tanto, não. É plantando que se colhe, tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos nos dar as mãos e vamos caminhar juntos pela fé, tá bom? Que Deus abençoe a todo o Brasil que está conosco aqui nos acompanhando. Deus abençoe os nossos patrocinadores, ouvintes e amigos. Que Deus abençoe a família de Deus. Um abraço no seu coração e até terça-feira, se assim o Criador nos permitir. Você que é pastor, quiser participar do propósito, do projeto, me chama aí nas redes sociais. PR Genisvan ou Igreja Internacional Palavra de Esperança. Beijo no seu coração. Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre um muro edificada, na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 12 espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis os matar, porém hábil se escondeu. E disse então Rabi: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos
estão apavorados por causa de vocês. Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Sehon e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juro e me peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida, livrem-nos da morte. Se faça conforme as suas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém na tua casa. O fio de escarlate será um sinal da tua janela, que Deus hoje sela e te livra do mal. E Deus os ouviu e se agradou, na mesma hora esse acordo assinou. Não vai morrer nem se ferir quem diz é Deus, porque Raabe se arriscou pelos meus. Eu vou descer com livramento pelos seus. Toda a muralha caiu, mas sua casa está erguida. A cidade queimada, mas Raabe está com vida. Os muros derrubados. Maranata SP Gospel, 24 horas no ar. Os louvores que você quer ouvir tocam primeiro aqui. Sobre minha tua essência. Só aqui tem louvores de todos os tempos. O céu se move, tudo que existe obedece seu chamar. Maranata SP Gospel, a melhor rádio web do Brasil. Participe da nossa programação pelo telefone 11 970 48 30 58. 11 970 48 30 58. Maranata SP. Maranata SP Gospel.